Olá, eu sou Carlos Gasparotto e tenho a alegria de trazer uma palavra para o seu coração todas as semanas. Quero falar hoje com vocês que estão me assistindo no conforto do seu lar sobre insensatez e fascínio. Os nossos dicionários contêm dois adjetivos extremamente qualificadores de mentes que podem conduzir pessoas ao desastre, pela falta de raciocínio, pela falta do uso da razão que lhes foi dada por Deus. Queridos, Deus nos deu inteligência para pensarmos, inteligência para conhecê-lo e inteligência para adorá-lo. A insensatez, em primeiro lugar, é o contrário do bom senso e da razão. Aquele que age com insensatez pode ser levado à loucura, como o personagem Henrique, do drama e do livro O que é o Casamento, do famoso romancista José de Alencar. Então essa personagem, o Henrique, confessa naquele conto: fui um louco que tive a infâmia de conceber uma paixão insensata. Ele, na verdade, estava sendo até redundante, falar em paixão insensata. Na realidade, uma pessoa apaixonada, mas com aquela paixão desenfreada, não a paixão saudável, essa pessoa fica cega, porque não age com a razão, mas age de acordo com seus fortes sentimentos. E quem nunca teve uma paixão, que atire a primeira pedra. Eu tive muitas paixões. A própria paixão pode nos levar a nosso outro adjetivo que estamos focando nessa oportunidade. Porque a paixão pode levar ao fascínio. O fascínio é a sensação de encanto, de deslumbramento, que coloca o objeto desse fascínio em patamares fora da realidade. Lembram daquele ditado: nem tudo que reluz é ouro? A lenda de Ulisses, aquele conto grego, que representa o exilado que anseia pela volta à sua terra natal, demonstra como esse personagem, Ulisses, resistiu a uma paixão avassaladora pelas sereias que habitavam o imaginário daqueles marinheiros. Então Ulisses pediu para que os homens de seu navio o amarrassem ao mastro principal, para que ele não se atirasse ao mar, movido pelo encanto das lindas sereias. Então, quando se contempla o brilho das coisas, ou de alguém que se admira, se não se atentar para a realidade das coisas, esse fascínio pode nos conduzir à insensatez. Eu já tive na minha juventude meus momentos de insensatez e de fascínio, que quase me levaram à completa desgraça, não tivesse dado um freio às minhas paixões. Semelhantemente ao personagem Ulisses, precisamos amarrar a nossa mente e as nossas emoções a um mastro de razão, para não sermos consumidos por nossas paixões. Essa insensatez, esse fascínio de que estamos falando, pode se referir à paixão por alguém
pela pessoa amada, a paixão por um negócio, ou a paixão por uma doutrina, seja ela política ou religiosa. O apóstolo Paulo utiliza essas duas qualificações, insensatez e fascínio, para descrever a reação dos cristãos que viviam na Galácia, quando se sujeitaram às regras de religiosos judeus que os estavam seduzindo para retornarem às antigas práticas anti-evangelho. É assim que Paulo escreve a Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 3, escrevendo aos Gálatas: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes às verdades, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vocês: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo pergunta então aos Gálatas: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Quando Paulo fala de Espírito, ele está se referindo à letra do Evangelho. Quando ele se refere à carne, ele está se referindo à lei judaica, ao Pentateuco, à Torá judaica, que é o nosso Antigo Testamento. Por esse texto, vemos o apóstolo Paulo indignado contra seus discípulos da Galácia, por haverem se tornado insensatos, homens sem sensos, e por haverem caído no fascínio de mentiras religiosas tão conhecidas, que os afastavam de sua fé em Jesus Cristo, substituindo-a pelas regras da Torá judaica, o Antigo Testamento. A pergunta de Paulo reverbera o eco de seus ensinos àqueles irmãos. Em Gálatas 3, versículo 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado entre vós? Paulo estava confrontando os Gálatas, porque eles estavam abandonando a graça doada pela crucificação de Cristo, trocando-a por regras religiosas, sem qualquer poder espiritual de transformação. Paulo continua no versículo 2 de Gálatas 3: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo pergunta a eles se haviam recebido o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Na realidade, os Gálatas haviam se convertido a Cristo, porque Paulo lhes pregara que a morte de Jesus na cruz havia abolido todo o ritual de sacrifício praticado no templo de Jerusalém. Em 2 Coríntios 3,14, Paulo escreve: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Paulo estava dizendo que o véu que o separava de Cristo, o véu era o véu do templo, do altar do templo, que separava o povo do Santo dos Santos. E com Cristo esse véu veio removido. E é disso que Paulo está tratando. Por meio de Cristo, todo o véu da escuridão espiritual fora removido. É que os sacrifícios do templo eram realizados por sacerdotes, nomeados segundo a sua herança familiar,
cujas ofertas de sangue de ovelhas no altar eram imperfeitas. Vejam o que diz Hebreus 7, versículo 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. A palavra do juramento era a nova aliança firmada pelo sangue de Jesus. A nova aliança, o Novo Testamento, pelo qual Cristo veio selar a promessa feita a seu antepassado Abraão. O sacrifício de Cristo, Cordeiro de Deus, é perfeito, porque foi único e não precisa ser repetido, como eram repetidos os sacrifícios anualmente na Páscoa no Templo de Jerusalém. Hebreus 10, 12 diz: mas este, o Cordeiro de Deus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus. É por isso que Paulo repete aos Gálatas, no capítulo 3, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Infelizmente hoje também vamos encontrar sacerdotes incentivando sacrifícios que não são o sacrifício da morte de Cristo. Quando incentivam a adoração de falsos santos, substituindo o Deus eterno por imagem de pessoas mortas. Quando pregam sacrifícios humanos, como subir uma escadaria de joelhos. Quando pregam que se deve buscar a luz de espíritos de pessoas mortas, tentando sensibilizar as pessoas pela perda de seus entes queridos, levando-os por um caminho suposto de luz, mas que é puras trevas. Quando pregam que se deve dar dinheiro para a igreja, para alcançar a graça de Deus. Quando se prega que é essencial guardar os sábados ou dias santos para ser salvo, para não cometer pecado. Quando se pregam com exagero a busca de dons espirituais e de milagres, com uma adoração emocional, fora dos padrões do Evangelho dos Apóstolos. Todos esses ensinos ou regras são equivalentes à lei judaica, que não possuem o poder de salvar, mas ao contrário, ofusca o projeto de salvação de Deus. Daí advém a pergunta de Paulo e sua resposta na sequência, em Gálatas 3,19, quando ele diz: logo, para que existe a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um intermediador, ou de um medianeiro. Como disse um antigo teólogo, por isso foi conveniente a lei perfeita do Novo Testamento ter sido dada imediatamente por Deus mesmo, e que a lei antiga fosse dada aos homens pelos anjos. E desse modo o apóstolo mostra a eminência da lei nova sobre a antiga. Porque no Novo Testamento Deus nos falou pelo Filho, ao passo que no Antigo a lei foi entregue pelos anjos a Moisés no Monte Sinai. Então Paulo retroage até Abraão, que veio antes de Moisés e antes da própria lei, cuja fé apontava para Cristo. Em 3,16 de Gálatas, Paulo diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só,
e ao teu descendente, que é Cristo. Paulo faz questão de ressalvar que a lei entregue por Deus a Moisés não invalida a promessa dada a Abraão centenas de anos antes. Em Gálatas 3:17, Paulo diz: mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. E Paulo faz questão de frisar que a promessa de Deus feita a Abraão é superior à própria lei dada a Moisés. Em Gálatas 3:18 ele diz: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Deus fizeram uma promessa a Abraão, que lhe daria todos os povos da terra, maiores povos que gerariam pessoas maiores do que de tão grande quantia, mais grande, né, do que as estrelas do céu ou do que os grãos de areia do mar. Porém, ele teria um descendente que seria a esperança das nações. Eu fico impressionado com esse texto de Paulo, pela razão de Paulo dizer que pela promessa Deus deu essa herança gratuitamente a Abraão. O que significa esse gratuitamente? Que Deus deu de graça essa promessa a Abraão. O significado é que Abraão não precisava fazer nenhum ato humano, realizar nenhuma obra humana que pudesse compensar essa promessa dada por Deus. Nenhum dízimo a dar, nenhum pobre a alimentar, nem uma oferta de cereal ou de animais que pudesse compensar essa promessa. Notem, nada. Deus só queria o coração e a obediência de Abraão. Essa palavra de Paulo também está em consonância com Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo chega a ser redundante, gratuitamente pela sua graça. Ninguém poderia se livrar do pecado e restituir a graça perdida no Éden, se não lhe fosse dada uma redenção gratuita. Paulo diz em Romanos que somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Justificados gratuitamente é dizer que não há nada que possamos fazer para sermos salvos, a não ser crer e obedecer. Não é dízimo que salva, não é sacrifício humano que salva, não é invocação de espíritos que salva, não são muitas orações que salvam, não é fazer milagres que salva, não é dar esmolas que salva, não é ser moralmente correto que salva. Então, é impossível ser salvo, como perguntaram os discípulos a Cristo. E Cristo disse: para o homem pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. A salvação de graça, a salvação é de graça para nós, mas tem um preço para Deus.
A salvação é de graça para nós, mas tem um preço para Deus, como Paulo inteligentemente, com bom senso, com entendimento espiritual, escreve em Romanos 6:23, porque o preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A morte de Cristo é graça para nós, mas o preço do pecado é a morte. E a morte é a de Cristo. Com efeito, como a morte entrou no mundo pelo primeiro Adão, a vida haveria de ser concedida pela morte do último Adão, que é Cristo. Romanos 5,18, Paulo escreve: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, essa uma só ofensa é a desobediência de Adão no jardim do Éden. Então, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também, por só um ato de justiça, ou seja, pela morte sacrificial de Cristo no Calvário, por um ato só de justiça veio a graça sobre todos os homens que creem para justificação e vida. Então, Paulo pergunta novamente em Gálatas 3:21, logo a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma maneira, diz ele, de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. A lei não pode vivificar, porque a lei aponta para a morte, aponta para o pecado. E qual é a utilidade da lei do Antigo Testamento, se a lei é morte, se a lei aponta para o pecado? Em Gálatas 3:22, Paulo responde: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada àqueles que creem. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada àqueles que nele creem. A explicação de Paulo é de que a lei aponta para o pecado, porque ela mostra a queda do homem, mas também aponta para a promessa da vinda de Jesus, o Messias, a semente da mulher descrita em Gênesis. Paulo arremata afirmando que a fé prometida na antiga aliança era o próprio Filho de Deus. Em Gálatas 3:23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Então ele diz que a Torá, o Antigo Testamento nos guardava debaixo da lei, porque afirmava que estávamos debaixo do pecado. No entanto, nessa lei havia esperança, porque ela apontava para o último Adão, apontava para a semente da mulher, apontava para o filho de Maria, que haveria de vir e se manifestar. A fé em carne e osso. Paulo ensina aqueles Gálatas insensatos e fascinados pela lei, que a lei era um aio, um guia para nos conduzir a Cristo. Em Gálatas 3, 24 e 27 ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é uma palavra antiga no português arcaico, que significa guia, mestre, professor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, que é Jesus Cristo, não estamos mais debaixo de aio, não estamos mais debaixo de um guia espiritual, como dizem alguns, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos quantos fostes
batizados na morte de Cristo, já vos revestistes de Cristo. Paulo não estava falando de um batismo de águas. Ele estava dizendo de um profundo envolvimento com a pessoa de Jesus Cristo. Não um envolvimento fanático, místico, que faz as pessoas perderem a razão e a sensatez, fascinados pelo misticismo. Não. Ele estava falando de um batismo, de um compromisso com Cristo, de um profundo envolvimento com Jesus e com o Evangelho. Todos quantos fostes batizados em Cristo, significa que são todos aqueles que creem, todos aqueles que se colocam debaixo de Jesus, todos aqueles que obedecem ao Evangelho. Na verdade, a lei é denominada a sombra das coisas, a sombra dos bens futuros. Por isso é que ela era imperfeita, porque era apenas uma sombra. Porém, a imagem exata das coisas, a lei perfeita, estaria em Cristo e no Evangelho, não nas promessas do Antigo Testamento. Em Hebreus 10:1, esse livro magnífico que trata do sacerdócio supremo de Jesus Cristo, diz: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano a ano, aperfeiçoar aqueles que chegam a Deus. Finalmente, irmãos, a insensatez e o fascínio pelas obras humanas, pelas regras dos homens, não encontram lugar na adoração a Deus. Porque o nosso culto não deve ser pelo misticismo, nosso culto não deve ser pela obediência a regras humanas, a costumes humanos, mas ao Evangelho. O nosso culto deve ser pela razão, não pela emoção, e nem por um comportamento moralista. Porque Cristo não veio pregar o moralismo, mas veio pregar a obediência a Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo diz que o mais importante é renovar a nossa mente. O mais importante é deixar os nossos conceitos humanos e transformar nossa mente para conhecer os conceitos do Evangelho. Transformar e renovar a mente é deixar os nossos costumes, as nossas regras, que conflitam com a palavra de Deus, para nos render completamente ao senhorio de Jesus Cristo. O nosso culto a Deus tem de ser com uma mente renovada, aprendendo com o Evangelho dos Apóstolos, não com neos pregadores da prosperidade material. Que a nossa razão nos afaste de um culto nonsense, ou do fascínio pelos recursos humanos, mas olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Jesus nos orientou qual é a vontade de Deus quando disse: porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6,
versículo 40. Qual é a fé em que você crê? A fé que você crê é no genuíno Evangelho de Jesus Cristo ou nas regras humanas? Os Gálatas foram chamados de insensatos e fascinados pelas regras da lei, pelo apóstolo Paulo. Se você crê nesses absurdos que eu citei nessa palavra, você também está fascinado. Você está também crendo no evangelho insensato. Retorne ao bom senso. Tenha fascínio pelo evangelho somente. Fascínio por Jesus Cristo e seja seu humilde servidor. Obedeça ao evangelho e Cristo te esclarecerá. Porque o evangelho é luz para os nossos pés e lâmpada para a nossa mente. Que Deus te dirija nesse caminho, querido, e que você não titubeie em seguir o evangelho de Jesus. Eu te exorto nesta oportunidade e que Deus possa iluminar os seus passos, assim crendo em nome de Jesus. Amém.